Olá, alunos, alunas. Eu sou a professora Ana Cláudia e irei trabalhar com vocês hoje a competência 4 do Enem, certo? E a temática atrelada ao Enem também, envolvendo a seguinte temática: as dificuldades no enfrentamento da gordofobia no Brasil. Lembrando que esse é um projeto em que vocês terão 100 aulas até o prazo, né, do dia 10 do 1. Na verdade, são todas as aulas transmitidas aos sábados, né, e domingos, e é imprescindível que vocês realmente assistam, que vocês busquem sanar as dúvidas, que vocês tenham acesso a esses conhecimentos. Então, muito interessante para que você acompanhe as próximas aulas, os próximos conteúdos, as próximas habilidades e competências do Enem, que vocês nos sigam, né, no @exagmedicina, que ali nós vamos trazer todos os passos para que vocês acompanhem a nossa programação. E mais ainda, caso você tenha perdido alguma aula, algum conteúdo, basta você ir até a TV Exag, na playlist Enem para Todos, e lá você terá acesso a todo o conteúdo já trabalhado, né? O mais interessante é que você consiga depreender todos esses conhecimentos, que você consiga compreender o perfil da prova do Enem e mais ainda, que você chegue até a data, né, do vestibular Enem com todas as suas dificuldades, com todas as suas dúvidas sanadas. Então, esse é o nosso objetivo e é imprescindível que você assista, que você acompanhe, que você saiba do passo a passo de todas essas 100 aulas até o comecinho de janeiro, certo? Então, para hoje, o nosso conteúdo, ele é bastante importante. Eu costumo dizer que essa competência 4, ela propicia uma discussão vasta, na verdade, de todas as demais competências, né? Então, vocês sabem sobre a competência 1, atrelada à gramática, a competência 2, atrelada à questão temática e estrutural, a competência 3, envolvendo essa maneira de se organizar, relacionar, na verdade, interpretar, selecionar argumentos, e a nossa competência 4, que, na verdade, envolve mecanismos linguísticos e de uma maneira bem clara, bem sucinta, nós teremos hoje uma discussão e um entendimento sobre coesão e coerência. E na sequência, ou seja, no desdobramento dessa coesão e dessa coerência, eu coloquei para vocês na aula um pouquinho sobre o termo, né, progressão temática, que não se desalinha, ou seja, não se dissocia desses mecanismos linguísticos. Na verdade, um texto com progressão temática é um texto que apresenta coesão e coerência, e é exatamente isso que nós esperamos de vocês, que vocês consigam aí a nota máxima nessa competência, ou seja, 200 pontos, sim? E nos próximos encontros, né, cabe ainda a competência 5, envolvendo o respeito aos direitos humanos e a própria proposta de intervenção. Então, para que você tenha a tranquilidade sobre o que fez você ganhar ou perder ponto nessa competência, é imprescindível que consigamos aí discutir um pouquinho sobre essa competência 4. Então, olha lá, o que seria, Ana, essa competência 4 pensando nesses mecanismos linguísticos? Na verdade, você será avaliado enquanto candidato, candidata, com capacidade em fazer conexões entre as partes de sua redação, a fim de garantir uma sequenciação coerente atrelada à sua linha de raciocínio. Então, o tempo todo, a coesão e a coerência, ela não se dissocia de um item muito importante da dissertação argumentativa, a escolha da tese, ou seja, a escolha do ponto de vista a ser defendido por você. Então, tudo gira em torno, na verdade, gente, de uma tomada de decisão, de uma tomada de posicionamento, para que você, por meio ali
da edificação do seu projeto de texto, você consiga escrever uma produção com unidade textual. Então, quando eu penso em competência 4, eu penso em coesão e coerência. E quando eu penso em coesão e coerência, eu busco, na verdade, estas questões atreladas ao conceito. O que seria, então, a coesão? A coesão nada mais é do que a relação, a conexão, certo? Entre palavras, entre expressões, entre orações, períodos, parágrafos, pensando em um texto. Então, a coesão, eu costumo dizer que ela pertence à superfície do texto, ou seja, é um item que rapidamente o corretor consegue grifar, assinalar e a partir daí atribuir um comentário ou analisar essa perda de nota a partir daquele desvio, daquele problema apresentado por você. Então, quando eu penso em superfície do texto, eu penso em conjunções, eu penso em pronomes, eu penso em expressões sinônimas, hiperônimas, eu busco então os elementos que serão utilizados para que você consiga, olha lá, o que é a coesão? A relação, a conexão entre, na verdade, gente, frases, palavras, orações, períodos, parágrafos, em uma produção de 30 linhas. Então, é algo evidente em que o erro envolve uma análise, o assinalar daquela expressão e, na sequência, quer dizer, uma questão de ambiguidade a partir de um pronome que retoma duas outras possíveis ideias e você se referia a qual delas, a primeira ou a segunda. Então, o domínio dos elementos coesivos é muito importante, certo? E dentro desse elemento coesivo, eu tenho dois tipos de coesão. Eu tenho a coesão sequencial e eu tenho a coesão, na verdade, referencial. Então, para que fique claro, olha lá, a coesão, ela cria condições no interior do texto para que a leitura possa avançar ou progredir. E a partir do momento em que ela progride, você terá um texto com unidade textual, se tudo, gente, correr tudo bem dentro da coesão e coerência desses 4 parágrafos nessas 30 linhas. E quando eu penso em coesão e penso em texto, logo é válido aqui trazer algumas analogias, algumas comparações para que vocês não se esqueçam desses elementos. Sempre quando eu penso em coesão, certo? E que se nós dividirmos os 200 pontos em coesão e coerência, eu tenho 100 pontos que poderão fazer e muito a diferença na sua proposta. É importante que você pense em texto, textos, tecido. Então, a etimologia da palavra texto traduz-se em tecido. E quando eu penso em tecido, eu consigo fazer uma boa analogia para que você consiga entender o que é a coesão. Então, aqui de uma maneira bastante simplista, eu coloquei para vocês aqui, olha lá, a questão de tecido. Então, olha como é fácil entender o que é coesão. Quando eu penso em texto, eu defino então, dentro da minha proposta dissertativa, eu defino uma tese diante de um assunto e especificado, delimitado por um recorte temático. A partir daí, eu defino qual a minha tese, ou o que eu gostaria de defender. E quando eu penso nessa tese, eu penso o que? Numa ideia defendida e finalizada. Então, o que seria, se eu pensar em texto, tecido, a questão da coerência? É um objetivo. O que eu faço com esse tecido? E eu resolvi escrever, eu resolvi costurar uma colcha de retalhos. Então, eu tenho tecido, certo? Ou seja, eu tenho domínio da gramática, eu tenho entendimento da estrutura dissertativa, eu sei quem eu sou e para quem eu escrevo, esse leitor universal, eu conheço um número de linhas, eu conheço as 5 competências e diante daquela temática específica, eu defino o meu
o meu posicionamento. Então, o meu posicionamento é eu definir o que fazer com aquele tecido. Farei uma coxa de retalhos, já selecionei essas estampas e a partir daí, gente, onde é que entra aí esse elemento coesivo? A partir do momento em que eu começo a alinhavar recorte por recorte, eu começo a ter aí a edificação da imagem, né, dessa coxa, quer dizer, a concretização desse objeto de desejo, desse meu objetivo principal. E a partir daí eu começo cada vez mais o que? A aproximar, esses tecidos. Eu começo a alinhavar e minimizar, gente, esse trabalho e essa imagem dessa linha, até que no final, gente, o que eu tenho? Eu passo a ter um todo em que o que fica, gente, é aquela coxa que chama atenção e que vai ser colocada por mim em uma cama, ou pense numa blusa, numa calça, em que a pessoa só consiga olhar e avaliar, nossa, que resultado positivo. E o que isso significa, Ana? Se nós pensarmos numa produção textual, 4 parágrafos, é aquela leitura que ela vai ocorrendo de maneira tão fluente, parágrafo seguindo parágrafo, e que de repente o corretor termina a leitura da sua conclusão e simplesmente, estabacado, abismado, ele diz, nossa, que produção eficaz, que produção pertinente, que texto coeso e coerente. Então, é exatamente isso que eu gostaria que vocês entendessem. De nada adianta muitas ideias, de nada adianta um conhecimento estrutural da estrutura dissertativa, se no momento da escrita, como é que essas partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, como essas partes serão unidas? E aí eu tenho todos os elementos coesivos, certo? Ana, ainda estou com um pouquinho de dificuldade. Você teria uma outra ideia? A ideia que eu trouxe do quebra-cabeça, vocês perceberam? Eu só consigo ter uma visão do todo a partir do momento em que as peças forem todas encaixadas. Aí sim, eu vou conseguir olhar para a imagem formada a partir dessa fusão, dessa junção, desse encaixe de tantas peças. Mais ainda, caso você continue com a dúvida, você poderia atrelar os elementos coesivos às placas de trânsito, certo? Ou seja, e aí eu faço um outro paralelo, turma. Primeiro paralelo, eu comparo texto a tecido e eu penso numa coxa de retalhos. Segunda analogia, eu penso em um objetivo claro a partir de uma suposta viagem. Então, eu tenho um destino certo. A partir do momento em que eu defino para qual lugar eu gostaria de ir, eu começo a pensar em quais estratégias para que essa viagem realmente aconteça. Ou seja, a definição do local, do lugar, é exatamente a definição da minha tese. Então, vocês viram? O primeiro ponto, eu preciso nortear o meu texto a partir de uma linha de posicionamento. Então, a partir do momento em que eu quero viajar e aproveitar tal feriado para voltar no pique total aí, o que eu gostaria que vocês percebessem? Sim, a partir do momento que eu defino a cidade, eu posso muito bem me nortear. Qual é o caminho menos sinuoso, o caminho com o menor número de radares, ou um caminho em que eu terei uma paisagem mais aprazível, certo? Em que eu ganharei tempo. Portanto, turma, novamente, é preciso que eu pense nessa chegada e no êxito dessa viagem a partir dessas principais placas quando eu reflito sobre os elementos coesivos. Primeira, siga adiante e procure o referente deste termo. Ou volte ao trecho já lido e procure o referente deste termo. Isso acontece conosco o tempo todo. É preciso conhecer, gente, os sinais, as placas de trânsito para que eu consiga dirigir com tranquilidade em qualquer local. E a partir daí, o que eu percebo? Que quando eu retomo ou antecipo uma ideia,
eu lido com a coesão referencial. Então, eu vou me deparar com o termo anafórico e com o termo catafórico. E lógico que, com exemplos, esses dois termos serão mais facilmente entendidos por vocês. Então, na verdade, o tempo todo, quando eu monto um texto, eu preciso, por vezes, retomar ideias já trabalhadas. Só que, para isso, eu preciso fazer uso dos conectivos, de pronomes, de expressões sinônimas, para que, ao longo do meu texto, eu não tenha uma produção repetitiva, certo? Que demonstre escassez vocabular e, consequentemente, perda na competência 1. Então, muita atenção a esse link, a essa retomada, a essa antecipação. Quando eu retomo uma expressão ou uma ideia, ele é sempre um termo anafórico. Quando eu antecipo essa ou uma expressão, termo catafórico. Então, é mais ou menos, eu comento situações atreladas a um relacionamento moderno. E, de repente, eu coloco o ponto e inicio o período seguinte. Tudo isso, então, tudo o quê? Tudo aquilo que eu especifiquei a respeito de um relacionamento. Eu retomo, certo? Tal realidade, ou essa realidade, que é essa? Essa realidade foi a realidade que eu trouxe no período anterior ou no parágrafo anterior. Então, o tempo todo, para que esse texto, gente, seja bem alinhavado, é preciso que eu antecipe, retome expressões, certo? E os pronomes, as expressões sinônimas, os termos genéricos farão esse trabalho se você souber utilizá-los de maneira adequada, certo? Então, é muito importante que vocês entendam essas questões, certo? Então, Ana, você poderia dar um exemplo até meio fora dessa questão? Poderia? Meu pai me disse isto, vá dormir cedo, certo? Meu pai me disse isto, esse isto antecipa a fala do pai, logo, esse isto é um termo catafórico, certo? Ou, vá dormir cedo, depois de me dizer isso o quê? Vá dormir cedo, meu pai resolveu sair de casa. Então, o tempo todo, esses links, essas retomadas e antecipações acontecem ao longo, gente, dos 4 parágrafos, pensando nas 30 linhas do Enem, certo? Mais do que isso, eu também preciso pensar em que, por várias vezes, é preciso adicionar o que for dito a seguir ao que foi dito antes. Ou vai existir uma mudança de raciocínio. Então, Ana, aí o que eu tenho? Eu tenho as conjunções, eu tenho todos os conectivos. E isso é muito importante no momento da elaboração de um texto dissertativo, certo? E, na verdade, não somente, gente, de um texto dissertativo. Todo texto envolve os mecanismos linguísticos atrelados à coesão e coerência, certo? Então, Ana, qual é a diferença? Aqui eu faço referência ao que foi dito antes ou ao que surgirá logo adiante, no meu próximo parágrafo ou no meu próximo período. Agora, quando eu penso na coesão sequencial, vai envolver o quê? Uma linha de raciocínio, uma estratégia, como se eu situasse o meu leitor para o que virá, certo? Nossa, Ana, mas e aí? E aí é interessante. Ana, como é que você traria essa placa para a redação Enem? No entanto, todavia, certo? Eu acabei de trazer um projeto de lei, ou eu acabei de escrever no meu texto uma lei que, na teoria, no artigo X, garante a tal grupo seus direitos, porém, todos esses direitos assegurados por lei, na prática, eles não se tornam eficazes. E aí, eu acabei de pegar o trechinho de um artigo X, coloco o ponto final, no entanto, todavia, porém, mas, e aí? Na prática, o que se observa? E aí eu posso inserir no meu texto um dado estatístico, certo? Uma boa exemplificação. Então, na verdade, aqui,
Olha o quanto é a sequência. Eu preparo a banca corretora, o corretor do meu texto, para a linha de raciocínio a ser seguida. Então, quando eu uso um vale ressaltar ainda, além disso, opa, vai ter uma adição de ideias. Então, o tempo todo, o meu texto, ele precisará desses elementos coesivos. Ora, por meio de pronomes, artigos, expressões sinônimas, hiperônimas, termos genéricos, ora, fazendo uso das conjunções, certo? E sim, eu vou pensar em conectivos atrelados à explicação, à exemplificação, à, na verdade, conclusão, à refutação. Então, para cada estratégia, de repente, argumentativa, eu tenho conjunções adequadas para que eu possa garantir ao meu texto progressão temática, certo? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos lidar nesse primeiro momento. E Ana, só um minutinho, a coerência é muito distante disso? A coerência, ela está atrelada a ideias. Então, o que é a coerência? A coerência é a relação estabelecida entre ideias, certo? E aí, eu penso em coerência interna e penso em coerência externa. Então, é no plano das ideias. Já é bem mais complexa a anotação, gente, frente a um problema de coerência. Ana, por quê? Porque quando eu tenho, gente, um problema de coesão, o que rapidamente o corretor faz? Ele assinala, ele circula, ele sublinha e ele anota. Você usou os quais de uma maneira inadequada, você gostaria de ter usado um além disso e você acabou usando um conectivo de oposição, e aí você, de cara, você já toma consciência daquilo. Quando você tem a questão da coerência, a situação requer, talvez, um pontuar do corretor. Como assim? Às vezes você escreveu algo no início do seu D1, ou seja, no início do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, e no meio do seu D2, segundo parágrafo do seu desenvolvimento, terceiro parágrafo de sua redação, você acabou se contradizendo, você caiu em contradição, você disse algo no D1 e você acabou se contradizendo no D2. Ou seja, é no plano das ideias. Você também pode cair em contradição tendo seu texto atrelado ao contexto. E aí eu sei que muitos alunos têm aí aquela bagagem de leitura dos últimos vestibulares do Enem, das últimas propostas de redação, mas tem uma proposta que ela é bem peculiar, pensando, gente, nesse problema de coerência externa. Ou seja, ao longo do texto, o aluno, ele não cometeu nenhum deslize, ele não foi incoerente. Primeiro, terceiro parágrafo, segundo, terceiro e quarto parágrafos, ele conseguiu manter uma coerência entre todas as ideias, entre as ideias contidas nos 4 parágrafos. Porém, o texto dele não está coerente com o contexto. Então, no ano de 2018, a questão da manipulação dos algoritmos e nós, enquanto usuários, os mais vitimados, muitos alunos pensaram em proposta de intervenção a criação de uma lei que teoricamente pudesse controlar, E na verdade, turma, algumas leis já haviam sido colocadas em prática, haviam sido criadas, como o próprio Marco Civil da Internet, uma espécie de constituição da internet. Então, o aluno, às vezes, ele não pode simplesmente criar, na sua conclusão, a criação de leis, se na verdade essas leis, elas já se fazem, elas já foram criadas e elas carecem de repente de aplicação no nosso cotidiano. Então é muito importante que você, no momento da escrita, que você saiba o que acontece no contexto vigente.
Não basta simplesmente conhecer a estrutura. Então, a competência 4, ela cobra do candidato um conhecimento de mundo. Você não pode se inserir numa bolha. Caso contrário, você criará uma lei, quando essa lei, ela não precisa ser criada, ela já existe, certo? Ou então, você desconhece uma mudança e você acaba escrevendo sem levar em consideração essa questão. Poderia dar um exemplo, Ana? Poderia. No ano em que a temática Enem envolveu a lei seca, Ana, atrelada ao quê? Direção e álcool, né? O que aconteceu? Você tinha que criar uma proposta em cima de um recorte temático que já era uma proposta de intervenção, né? A lei zero, essa lei seca, essa tolerância zero, foi uma medida, uma proposta de intervenção numa tentativa de minimizar os acidentes envolvendo, né, a irresponsabilidade ou essa combinação irresponsável de bebidas alcoólicas e o cidadão, a cidadã ali dirigindo ao volante. Então, qual foi a tentativa de proposta de intervenção de um aluno? Ele simplesmente terminou a prova e quando foi me falar do seu projeto de texto, ele disse, nossa, acho que criei uma proposta de intervenção interessante. Primeira coisa que eu fiz, o que você propôs? Ele disse, eu propus que os donos de restaurantes, bares, fizessem uma parceria com as prefeituras, né? Com cada qual no seu município, em sua prefeitura, para que todos tivessem um bafômetro nesses bares. E assim eu ouvi e disse, mas qual o objetivo de cada bar conter um bafômetro? Né? Se nós pensarmos nos gastos, quanto isso sairia para a prefeitura e para os próprios donos do estabelecimento, mas esquecendo-me dos gastos, qual seria a utilidade desse bafômetro? O aluno disse, professora, seria fácil. Ele entraria nesse bar, às vezes ele teria dado com a carona para 2, 3 pessoas, e de repente, no bar ele acabou por beber, na hora de sair, ele vai e faz o bafômetro. Se acusar alguma coisa, ele deixa o carro, pede para que alguém que não tenha bebido dirija. E aí, gente, eu olhei para ele e disse assim, mas isso está incoerente. Ele falou, professora, mas qual a incoerência? Eu falei, olha, se a lei é seca, significa tolerância zero, certo? Então, se você entrou nesse estabelecimento e você tomou uma dose de qualquer bebida alcoólica, você já carregará consigo a certeza de que você será enquadrado e se você precisar fazer o bafômetro, acusará o teor alcoólico. Aí ele falou, não, professora, mas não tem um mínimo? Não se pode beber até uma latinha de cerveja? E aí, turma, qual foi a situação? O aluno não soube da mudança da lei, porque havia, sim, no primeiro momento, a tolerância, certo? De um limite alcoólico, que foi, esse limite, esse teor foi abolido. Então, a lei seca passa a não liberar nenhum percentual. E aí, ele falou, nossa, Ana, eu tinha certeza de uma ideia interessante para minha proposta de conclusão, fiz uma conclusão incoerente. E Ana, incoerência interna ou externa? Incoerência o quê? Externa. Dentro do texto do aluno, de um parágrafo para o outro, ele não deslizou, mas a proposta de intervenção criada pelo aluno não condizia com a lei em vigor, certo? Então, é a coerência externa. Então, vocês estão percebendo o quanto eu precisei conversar com o aluno para que ele pudesse entender a incoerência cometida no texto? Então, sempre que envolve questões de coerência, o corretor, às vezes, ele vai ter que assinalar a linha 16 com a linha 22 e um asterisco ou enumerar, olha, João, perceba que na linha 12 você defende essa ideia. Porém, no entanto, lá no terceiro parágrafo, na linha X, você acaba se contradizendo.
Ou perceba que essa proposta de intervenção, ela não é coerente com a lei em vigor. E aí o corretor especifica, explica o quanto a tolerância é zero, teor zero de álcool, certo? Então, é isso que você precisa levar em consideração no momento dessa distinção. Vocês perceberam? Elementos coesivos, eu circulo, eu analiso se retomou ou não, se o caminho que o aluno traçou ali, ele foi bem interligado com uma conjunção adequada, ou se ele cometeu um deslize. Agora, a coerência não. A coerência é essa relação estabelecida entre as ideias, certo? Então, isso você precisa levar em consideração para que essa competência, gente, seja gabaritada por você, certo? E aí, olha o que eu trouxe para vocês aqui, exatamente quais são as divisões atreladas a essa competência. Então, no momento da correção, o Enem vai trabalhar com essa divisão. 200 pontos significa que o candidato articulou bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. E 160, articula bem as partes do texto, com poucas inadequações, e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 120, articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos, articula as partes do texto de forma insuficiente, vocês perceberam? Ou insuficiente, mediana, com poucas inadequações, ou, gente, sem problemas, certo? E ali é uma articulação entre as partes insuficiente, com muitas inadequações e, gente, repertório limitado frente ao uso de conectivos. O que é isso? Você precisou usar uma ideia de refutação por 3 vezes e por todas essas 3 vezes você só soube usar o no entanto, no entanto, no entanto. Ou seja, é como se você não conhecesse outro conectivo que trabalhasse dentro dessa mesma linha de sentido, certo? Outra coisa, 40 pontos, articula as partes do texto de forma precária, não articula as informações. Gente, muito cuidado, quando você for passar esse texto a limpo, pense, lembre-se disso, se for muito facilmente possível você inverter a ordem do D1 para o D2, cuidado, muito possivelmente o seu texto apresentará problemas com relação à unidade textual. Certo? Uma ideia precisa puxar a outra, para que você saiba relacionar as ideias e linká-las com o uso adequado de conjunções, de pronomes, certo? De expressões sinônimas. Então, muito cuidado com essa questão, certo? E isso vai ficar bem claro, turma, ao longo dos exemplos trazidos, levando-se em consideração as principais conjunções. Tudo bem? Então, a partir daqui agora, partiremos para algumas conjunções, certo? Alguns conectivos para que vocês consigam ter repertório. Vocês perceberam o quanto a palavra repertório aparece ao longo, gente, dos critérios e daquela nota que cada vez mais decresce frente à falta de, gente, possibilidades de variação de conhecimento a partir desses conectivos. Então, primeiro item aqui, que eu gostaria que vocês assim refletissem sobre a questão. Olha lá, eu coloquei valor semântico, ou seja, a ideia é de adição, é de enumeração, é de consequência, certo? Eu trouxe quais são alguns possíveis conectivos e mais, olha lá, a aplicação desses conectivos, gente, a partir da cartilha A1000 2.0, certo? Que nós temos nessa cartilha feita por um candidato Enem que obteve a nota 1000
Na verdade, ele acabou se reunindo com outros candidatos que também obtiveram nota máxima. E qual foi o resultado, gente? Uma cartilha com 44 redações notas 1000, atreladas ao Enem do ano passado, né? A questão da democratização do acesso aos cinemas no Brasil. Então, é muito interessante, nada melhor do que a leitura de textos acima da média ou de textos nota máxima para que você consiga entender melhor a dinâmica e a progressão das ideias no interior desse texto, certo? E a partir daí, o que nós temos? Exatamente essa questão. Olha lá, turma, adição. Em adição, além disso, ademais, outro sim. Ana, existem conectivos que são mais avaliados, melhor avaliados pelos corretores? Não, gente, isso não existe, certo? Na verdade, a função do conectivo é a mesma. Se você escreveu além disso, ou em adição, ou ademais, a ideia é a mesma, o valor semântico não muda. Agora, se você já fez uso de além disso, em adição, ademais, nossa, eu também sei que eu posso usar o outro sim. O que significa outro sim? Além disso, certo? Então, eu preciso ter um repertório maior para que eu consiga, gente, evitar a repetição ao longo do meu texto, certo? E aqui nós temos os exemplos, ó. Ademais, a aceitação da restrição da cidadania por parte dos brasileiros provém de um ensino ineficaz e muitas vezes inexistente, que acarreta a falta de conhecimento sobre os direitos individuais, certo? Mais do que isso, gente, às vezes eu preciso enumerar, certo? Ana, conectivos atrelados à enumeração são comuns em quais parágrafos? É muito comum você trabalhar, gente, com conectivos de enumeração para que você faça a abertura do D1, para que você faça a abertura do D2. Olha lá, primeiramente, ou em primeiro lugar, segundo, ou em segundo lugar, inicialmente. Então, às vezes, você quer um conectivo para abrir aí o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento e você pode fazer uso, certo? Inicialmente, e você já começa ali a inserir o seu primeiro tópico frasal, certo? Professor, todo parágrafo precisa começar com conectivo? Na verdade, o primeiro parágrafo é impossível, né? É a abertura, você está iniciando e apresentando à banca corretora o assunto a ser abordado, né? A contextualização a partir dessa contextualização, você adentra a questão do recorte. Agora, a partir do segundo parágrafo, você tem possibilidades, sim, de que cada parágrafo comece com um conectivo. Lembrando que, gente, a nota máxima na competência 4, ela envolverá o uso de pelo menos 2 conectivos no início de pelo menos 2 parágrafos. Então, se nada estiver errado no seu texto, os corretores vão buscar exatamente esse item para minimizar ou diminuir um pouquinho a sua nota. Então, é claro que a conclusão já traz consigo ali a necessidade de um conectivo conclusivo, ou seja, em suma, em síntese, portanto, e logo, eu vou até acelerar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Olha lá, exatamente, conclusão. Então, eu posso começar o meu último parágrafo com vários conectivos, em síntese, em suma, dessa forma, portanto, logo, assim. Então, exatamente, a conclusão, de cara, eu não abriria mão desse conectivo conclusivo, certo? Agora, eu posso, com tranquilidade, começar o meu terceiro parágrafo também, dando a progressão daquela ideia. Vale ressaltar ainda, além disso, e eu continuo a minha ideia, certo? Então, o interessante é que você coloque conectivo para abrir pelo menos 2 parágrafos dos 4, né, exigidos no Enem. Tudo bem? Agora, Ana, eu uso com muita
frequência a conclusão, o conectivo conclusivo, em qual parágrafo? No último? Outro equívoco. Não, a conclusão no último parágrafo, perfeito, você já fechou. Agora, quem disse que eu só farei uso de um conectivo conclusivo ao longo de 4 parágrafos? Ah, Ana, mas não. Se nós pararmos para refletir na estrutura do parágrafo padrão, certo? Ana, o que é o parágrafo padrão? É o parágrafo, estruturado a partir de um tópico frasal, que nada mais é que uma ideia central. Na sequência, eu tenho o desenvolvimento dessa ideia a partir de uma estratégia argumentativa, que vocês já viram, e, finalmente, a conclusão. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, na verdade, 3 períodos. Eu tenho o primeiro período em que eu insiro o meu tópico frasal, a ideia a ser desenvolvida por mim. Essa ideia ela precisa ser desenvolvida, portanto, ela precisa ser comprovada. E aí eu tenho quais perspectivas, né, argumentativas, quais estratégias? Eu tenho uma boa exemplificação, eu tenho um dado estatístico, eu tenho uma explicação, eu tenho uma analogia, eu tenho um argumento de autoridade. Eu posso pegar um filósofo, uma psicóloga e eu consigo reforçar a minha argumentação ali. Mas eu preciso, depois desse tópico frasal inserido, certo? Seguido de desenvolvimento, é preciso que eu termine a ideia trabalhada nesse parágrafo. Portanto, sim, no finalzinho do meu D1, vai ter, no início do meu terceiro período do D1, vai ter um conectivo desse modo, sendo assim. No último período do meu D2, eu também apresentarei um conectivo que vai trabalhar o que? Assim, logo, o fechamento daquela ideia trazida por mim. Ana, logo o que eu tenho? Quantos períodos mais ou menos por parágrafo? Mais ou menos, eu tenho 3 períodos por parágrafo, 4 parágrafos, 12 períodos. Se eu tiro o primeiro período da introdução, que não carrega conectivo nenhum, que eu estou apresentando o meu texto, eu tenho ali, no mínimo, 12 ocorrências em que eu precisarei, depois do ponto final, fazer referência ao que foi dito antes. E aí eu vou ter que inserir ou um conectivo, ou uma expressão de retomada, ou uma expressão de antecipação. Então, vocês estão percebendo? É muita ingenuidade achar que a dissertação para o Enem, ela exige que simplesmente eu comece o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto com conectivos. No interior de cada parágrafo, eu preciso fazer o link entre ideias. E a partir daí, os elementos coesivos contribuem para que eu consiga fazer isso de modo que coerente com progressão temática, certo? Então, muito cuidado. Conjunção conclusiva tem muita importância ao longo dos parágrafos no finalzinho do D1 e do D2. Olha o exemplo que eu trouxe. Logo, é fundamental que o poder público desenvolva medidas como a construção de mais espaços destinados aos espectadores, com o intuito de que os anseios do artigo 215 tenham realmente algum vigor. Outra coisa importante aqui, gente, frente a essa questão, que eu acho interessante nós trabalharmos. Aqui, olha lá, tem um conectivo aqui de finalidade. Deixa eu encontrar aqui. Tem muito aluno que dá uma olhadinha e diz assim: conectivo de finalidade, a fim de, com o propósito de, para que, com o intuito de, com o objetivo de. Vocês vão estudar isso com bastante calma, né? Na quinta competência, porque é um elemento importante, obrigatório na conclusão. Você,
quando for trabalhar a sua proposta de intervenção, você terá que seguir, olha bem, alguns itens. E quais são eles? Se nós pensarmos aqui. Porque, vocês estão vendo, gente? A competência 4 envolve tudo. Eu tenho que ter uma noção do texto do começo ao fim. Então, a conclusão Enem, o que ela exige do candidato? Retomada do problema. Na sequência, eu tenho que pensar em uma intervenção e é preciso de um ator agente, certo? Quem é que vai executar? Executar o quê? Qual ação? Como essa ação vai ser colocada em prática, certo? E objetivando qual efeito ou qual finalidade. Perceberam aqui, turma? Olha lá. E ainda assim, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui e eu vou escolher um desses 4 itens para o meu detalhamento, certo? Logo, a primeira coisa que você já entendeu aqui, não tem como eu montar uma boa conclusão sem um conectivo que tenha essa ideia, essa questão atrelada à finalidade. Ou seja, olha lá, aqui, Ana, por quantas vezes eu vou usar esse conectivo com essa carga semântica de finalidade? Se você conseguir pensar no que você trabalhou no D1 e no D2, e você conseguir unir com uma única proposta de intervenção, você vai usar uma única vez. Caso você tenha que trabalhar com 2 propostas de intervenção, porque no segundo parágrafo você abordou uma questão, no terceiro outra, e não cabe a mesma ação para as 2 problemáticas, você terá que trabalhar com 2 conectivos de finalidade. O exemplo trazido aqui deixa claro isso. Olha lá, turma. Ademais, as escolas e as universidades, mediante palestras e debates, devem informar a população a respeito da importância do cinema, com o objetivo de configurar um comportamento crítico quanto às falhas da sociedade. Vocês estão percebendo, gente? Aqui foi extraído só um período. E o que você percebe aqui? Nós não temos, não temos aqui a retomada do problema, por quê? A retomada do problema ficou no período anterior. Agora, olha lá, escolas e universidades, vocês perceberam? Tanto escola quanto universidades são os atores agentes. Se aparecesse escolas em parceria com uma outra instituição, essa outra instituição, entre vírgulas, ela seria o quê? O detalhamento do agente. Agora, como não existe aqui, olha lá, escolas, universidades, atores, certo? Mediante palestras e debates, devem informar a população. Ação. Informar a população. Como? Mediante palestras e debates. Ah lá, com qual finalidade? Para produzir qual efeito? Com o objetivo de configurar um comportamento crítico quanto às falhas da sociedade. Então, quais são as possibilidades a fim de, com o propósito de, para que, com o intuito de, com o objetivo de. E aí, se eu precisar fazer 2 propostas de intervenção, ou seja, 2 finalidades, eu posso colocar com o objetivo de ou com o propósito de, a fim de, e é por isso que você precisa ter repertório para que você consiga trabalhar aí a competência 4 de maneira a conseguir gabaritar 200 pontos, certo? Então, cada análise com calma das conjunções, dos conectivos, tem uma relevância para a sua nota aumentar cada vez mais para que você consiga chegar à nota 1000, perfeito? Ana, qual outra ideia? Olha aqui, conformidade, conforme, segundo, de acordo com. É muito comum nós começarmos com esses conectivos, quando nós iniciamos com esses conectivos, muito possivelmente, na sequência, o que virá? Virá uma instituição séria, com dados relevantes, então, segundo, dados divulgados pelo IBGE, e aí vem percentual, ou
eu vou endossar o meu argumento citando alguém de renome. Então, de acordo ou segundo fulano de tal, e a partir daí eu consigo fazer essa conexão. Vocês perceberam? Então, é algo importante e que, gente, dialoga com todas as partes do texto, certo? Difícil falar sobre a competência 4 sem invadir um pouquinho as demais competências, vocês perceberam? Então, eu preciso de repertório, certo? Eu preciso pensar em estratégias, de acordo com a minha estratégia, eu penso, ora, em uma conjunção, ora em outra. Ana, você poderia demonstrar isso? Claro. Olha aqui, quer ver? Aqui, mais um. Aqui, explicação e exemplificação. Olha lá, conectivos, conjunções atreladas, né, a essa questão. Isso porque, em virtude de, já que, uma vez que, pois, ou eu quero exemplificar um exemplo disso, a exemplo disso, por exemplo, prova disso. Olha o exemplo utilizado. A título de exemplo, o Brasil, segundo a ANAC, é um país que possui elevados índices de segregação quanto ao acesso ao universo cinematográfico de Start. É necessário maior protagonismo por parte dos governantes, certo? Ana, exemplificação é interessante no Enem? Claro que sim. Você aproxima o seu texto de situações do cotidiano, porque se o Enem carrega e busca e exige de você esse conhecimento de nossa realidade nacional, por que não uma exemplificação, certo? Que tenha, de repente, uma repercussão nacional para que ela ganhe força, certo? Mas ainda, eu também posso explicar. Olha o exemplo, além disso, a insuficiência de recursos destinados a exibições em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do cinema no Brasil. Isso porque, apesar de Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, ter corroborado com a ideia do mundo virtual como influenciador, ao constatar que a tecnologia move o mundo, as redes sociais não são utilizadas pelos órgãos públicos para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais presentes em diversas regiões do país. Portanto, é isso que vocês precisam pensar. De acordo com a estratégia argumentativa, qual conectivo seria interessante para que eu conseguisse traduzir e conseguisse inserir essa ideia. E é muito comum também no Enem, turma, essa ideia de oposição, né? É muito comum no Enem esse contraponto de leis que existem, mas de um cidadão que se constitui no papel, na Constituição, mas que na prática não vê esses direitos sendo assegurados. Então tem um livro do Gilberto de Menstein chamado Cidadão de Papel, que o título já diz isso. Somos, nós brasileiros, cidadãos de papel. Na Constituição, quantos não são os direitos? Mas, na prática, até que ponto esses direitos se tornam práticas do cotidiano, certo? Então, analisem isso. Então, como trabalhar essa ideia de refutação? Então, olha lá, o cinema, considerado a sétima arte, é um importante meio de difusão do conhecimento, entretenimento e cultura. Por oferecer tamanha carga intelectual, ele deveria ser de fácil acesso a todos. No Brasil, entretanto, percebe-se que no decorrer dos anos, o acesso a essa arte tornou-se pouco democrático, devido a fatores históricos e a reduzida atuação estatal para resolver essa problemática. Eu nem preciso dizer a vocês que esse parágrafo é um parágrafo introdutório, vocês perceberam? Olha lá, o candidato ou candidata começa contextualizando, né, a sétima arte, por trazer tamanha carga intelectual, deveria ser de fácil acesso. No entanto, entretanto, todavia, o candidato entra com a problemática, certo? E no último período, o que nós temos? Nós temos a defesa da tese. Olha lá, na visão do candidato, o que acontece para que esse acesso seja pouco democrático? Por que isso acontece?
por conta de fatores históricos. Muito possivelmente esse candidato trabalhará no D1, né? Trabalhou no D1 fatores históricos e com esse tópico frasal, vocês viram? Agora ele tem que provar. Por quê que o cinema é pouco democrático? Atrelado a fator histórico. Qual é o fator histórico que você trará para me comprovar isso? Então, tópico frasal, essa questão atrelada a fatores históricos, seguida desenvolvimento e conclusão. E eu, enquanto corretora, já espero que, olha lá, que além desse fator, exista uma reduzida atuação estatal. E aí, essa questão estatal será trabalhada em qual parágrafo? D2, com comprovação e conclusão. Então, vocês estão percebendo o quanto, gente, eu preciso desses recursos? Então, tem muito aluno que começa a proposta do Enem, porque muitas vezes é uma proposta polêmica, fazendo uso da teoria, ou seja, de um trechinho legal, e, em contrapartida, se distanciando dessa Constituição, eu tenho que a prática cotidiana, ou excludente, ou que elenca ou faz evidenciar a problemática em questão, certo? Não haveria, gente, produção de texto se todo o recorte Enem não trouxesse uma problemática, um problema a ser resolvido, perfeito? Então, é importante que nós possamos pensar nessa questão de uma maneira clara, para que você não se confunda. E aí, vocês vão ter acesso a todo esse material, vocês vão olhar sugestões, né, gente, de conectivos atrelados a essas ideias, e isso que nós trabalhamos envolve o quê? A coesão sequencial. Existe só a coesão sequencial? Não. Nós temos também a coesão referencial. Olha o que significa. É todo tipo de coesão em que um comportamento da superfície do texto faz remissão a outros elementos presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Em outras palavras, trata-se do ato de fazer referências a termos que já apareceram no texto sem se valer do uso de repetições. A coesão referencial pode ser empregada a partir do uso de artigos, de pronomes, numerais, sinônimos, hiperônimos e termos genéricos. E aí, turma, eu trouxe aqui para vocês analisarem com calma, certo? Olha lá, qual é a estratégia, qual é o mecanismo e um trechinho exemplificativo de redações acima da média do ano passado, tudo bem? Então, olha lá, eu consigo fazer uso de coesão referencial usando pronomes, certo? Eu consigo fazer uso de pronomes demonstrativos e olha lá, quando são catafóricos e quando são anafóricos, olha o exemplo que eu trouxe aqui. Esse cenário é presente no Brasil, pois não há democratização de eventos cinematográficos, pois quais? Esses eventos cinematográficos, vocês perceberam? Para que eu não repita as mesmas expressões, para que eu consiga economizar linhas, gente, os elementos coesivos e principalmente os elementos inseridos na coesão referencial ajudam muito. Olha lá, pronomes demonstrativos, essa, esse, isso. Olha lá, letra A, retoma termos ou oração anterior acompanhada de substantivos, ou tenho isso, que retoma às vezes orações inteiras. Vou ler esse exemplo com vocês. Ó, o segundo. Ademais, o problema existe também em locais onde as salas de cinema, uma vez que o custo das sessões é inacessível às classes de renda baixa. Isso, gente, isso se refere a tudo isso que foi trazido. Por que essas sessões elas apresentam esses valores inacessíveis? Isso se deve ao fato de o mercado ser dominado por poucas empresas exibidores. Conforme teorizou inicialmente o pensador inglês Adam Smith, o preço decorre da concorrência. A competitividade força a redução dos preços, enquanto os oligopólios, exatamente, favorecem seu aumento. Então, pensam nisso, gente. Pensem nisso na hora das retomadas. Olha quantas expressões sinônimas eu não trouxe. Às vezes, nós usamos muitas palavras. A palavra ação, contexto, ideia, pessoa, população. Então, olha lá, eu posso substituir ação por atividade, por processo, por realização, operação. Eu posso substituir contexto
por cenário, conjuntura, situação, a palavra ideia é muito frequente nos textos do Enem. Então, se eu já usei a expressão ideia, por que não usar posicionamento, acepção, posição, consideração? Usei pessoa. Eu troco pessoa por qual expressão sinônima? Eu vou trocar por indivíduo, por cidadão, por sujeito, por ser humano, certo? Às vezes, eu posso inserir também termos como protagonista, coadjuvante, de acordo com a ideia trabalhada por mim. População, eu posso substituir por sociedade civil, pessoas de modo geral. E, além de sinônimos, eu também tenho os hiperônimos. O que são os hiperônimos? Trata-se da retomada de um termo específico por um termo mais abrangente, certo? E aí, olha o exemplo aqui, tal movimento. Eu estou falando de toda uma terceira fase do modernismo e fui retomar essa ideia, tal movimento. Então, eu parto de um termo mais específico e uso um termo mais abrangente. Também posso pensar nesses termos genéricos. Olha lá, essa condição, tal situação, esse cenário, tal processo, esse contexto, essa conjuntura, tal relação, esse paradigma. Então, tudo isso daqui pode ser utilizado por mim para que eu retome o que foi dito antes e dê continuidade à minha produção, certo? A construção daquele parágrafo, daquele período. Tudo bem? E é lógico que fazendo, gente, isso, e lógico, levando em consideração as ideias contidas no seu texto, atreladas ao contexto, você pode pensar em um texto com progressão temática. Ana, o que fazer para ter um texto coerente? Olha lá, se atentar aos comentários feitos pelos corretores. Certo? Segundo item, reescrever, por vezes, redações com notas mais baixas, certo? É um trabalho, gente, de muita transpiração. Eu não posso arquivar simplesmente textos com notas baixíssimas. Então, eu li com calma os apontamentos feitos pelos corretores, eu reescrevi essa redação, eu releio o meu texto. Sempre ao final da elaboração, montei meu projeto, será que alguma ideia possa ter ficado contraditória, incoerente? E por fim, ler exemplos de redações notas máximas. Então esse exercício, eu terminei o meu projeto, eu vou dar uma olhada se tem alguma incoerência, certo? Se as ideias contidas no D1 e D2 são interessantes e, mais ainda, quanto mais eu leio, mais eu percebo a fluidez, o uso de conectivos e eu consigo, com maior tranquilidade, incorporar essas expressões nas minhas próprias produções, certo? E, para agora, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a temática, uma temática estilo Enem, e durante essa temática, eu vou dar ênfase ao elemento denominado progressão temática, certo? Que aí é o nosso item final, atrelado a uma proposta para que vocês possam aí produzir na sequência dessa nossa discussão, certo? Qual é a temática de hoje, portanto, turma? A nossa temática, ela está atrelada aqui, e eu volto depois na progressão temática para vocês. A nossa aula, ela girará em torno hoje dessa temática, Enem, as dificuldades no enfrentamento da gordofobia no Brasil, certo? É um tema, gente, muito interessante, muito atual. A gente sabe o quanto a gente tem as pessoas, né, com sobrepeso como grupo de risco atrelado à pandemia, certo? A gente sabe o quanto, gente, a pessoa acima do peso, com sobrepeso, a criança passa e sofre bullying em sala de aula. A gente sabe o quanto existe vários problemas, várias consequências por conta, gente, desse preconceito atrelado a esse grupo. Então, o Enem trabalha muito minorias. E essa é uma minoria que pode ser abordada, certo? Na prova Enem, no finalzinho de janeiro. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? As dificuldades
no enfrentamento da gordofobia. Primeira coisa, para que a gente possa discutir essa temática e para que na sequência a gente possa trabalhar com progressão temática, como organizar, né, as ideias que vão surgir no D1, que conectivo eu vou fazer uso para linkar e dar progressão e iniciar o meu D2, como fazer para que as ideias atreladas à intervenção, a ação dessa intervenção esteja coerente com a problemática trazida nos parágrafos anteriores. Então, tudo gira em torno, gente, dessa competência 4. E aí, a primeira coisa a se fazer, buscar o assunto. O assunto de hoje, quer dizer, é gordofobia. Certo? Agora, a princípio o aluno diz assim, tema fácil, cuidado, que é gordofobia? Então, o primeiro passo para que você consiga pensar em desenvolver um projeto de texto é a definição do assunto, certo? Primeiro item. Não é simplesmente, tem muita gente que diz assim, é discriminar, é ofender ou é agredir. Na verdade, existem muitas expressões bem mais veladas, ou seja, sutis, que se referem sim à questão das pessoas, crianças, homens e mulheres acima do peso. E, gente, são expressões atreladas à gordofobia. Ana, quem é que vai me ajudar nisso? Geralmente, o Enem, a coletânea, traz informações para que você se situe frente ao assunto a ser discutido. Mas ainda, é a gordofobia no Brasil, ou seja, eu tenho o contexto nacional previsível, certo? É o preconceito aqui. E o Enem, ele sempre traz uma palavra ou expressão que direciona a escolha da sua tese. Ana, como assim? Você poderia repetir? Sim, olha lá. Geralmente, essas expressões que foram selecionadas por mim são expressões que definiram, ajudaram o aluno a delimitar, certo, a tese. Caminhos, desafios, persistência, impactos, manipulação, acessibilidade, combate. Então, muitas vezes, eu posso me perguntar, né? Por que tal problema persiste na sociedade, certo? E isso é muito importante. Se eu pensar no termo persistência atrelada à violência contra a mulher, Enem de 2015, eu posso buscar, olha lá, a origem disso. Então, a violência persiste. Por quê? Para eu definir por que a violência persiste, nada melhor do que eu buscar a origem. E, de repente, a origem está atrelada a uma questão cultural e política. E aí eu já defino, eu vou falar sobre a questão cultural no meu D1 e vou falar sobre a minha questão política no D2. Então, vocês estão percebendo que, às vezes, quando eu leio o tema, perguntas interessantes atreladas àquele item, né? Pergunta, catapulta, ajuda muito. Ajuda porque eu consigo buscar aí elementos para a escrita do meu segundo parágrafo e do meu terceiro. E, consequentemente, se eu sei a origem e analiso a questão, eu vou conseguir atrelar esse D1 a D2 a agentes específicos, vocês perceberam? E isso, gente, é a estratégia de progressão temática. E é importante para que vocês reflitam sobre o que deve surgir no D1 e o que deve ser inserido no D2. Não é aleatório, certo? Talvez, se eu estiver falando sobre violência infantil, será que essa violência não tende a partir do ambiente familiar? Então, eu vou falar sobre esse ambiente primeiro e, na sequência, eu busco um outro campo em que isso aconteça ou possa germinar. Certo? Então, é interessante que eu faça esse elo. Se eu estiver falando sobre impactos e a minha abordagem for sustentabilidade, ou então a questão dos resíduos sólidos, né? A política dos resíduos sólidos, o que eu tenho? Eu tenho sim impactos, os efeitos que são econômicos e sociais ou não. Eu vou falar sobre a questão da economia e do meio ambiente. Então, eu já começo a edificar um alicerce para o meu texto. E, muito dificilmente, assim que eu terminar tudo isso, eu vou olhar para esse texto e ele ficará incoerente. Eu não vou precisar mudar a minha linha analítica na hora que estiver passando esse texto à tinta. Porque eu já analisei, o esqueleto ficou bem montado.
há um alicerce consistente. E aí, basta eu passar esse texto à tinta na garantia de uma nota acima da média, certo? E a partir daí, turma, qual é a nossa palavra de hoje? A nossa palavra norteadora da pergunta, ou das perguntas que vão definir a nossa temática, é essa palavra, dificuldades, certo? Ana, e eu posso fazer uso de expressões sinônimas? Sim. Quais são os entraves? Quais são os obstáculos? Quando eu penso, gente, na questão da gordofobia no Brasil, o que tem dificultado esse enfrentamento? E aí? E aí que se eu obtiver duas respostas, eu posso trabalhar com uma das respostas como uma problemática do meu D1, desde que eu consiga comprovar, e eu busco a segunda resposta obtida, diante da pergunta que eu fiz, no meu D2. E aí eu sei que vocês devem estar pensando já em várias respostas, certo? O que tem dificultado, gente, na nossa sociedade, o enfrentamento a essa questão? E aí, turma, a gente parte, portanto, para essa ideia aqui, né? As dificuldades, ou seja, os entraves, os obstáculos. Eu trouxe aqui de cara, antes de qualquer leitura de coletânea, uma possível introdução, gente. E você aí de casa vai pensar comigo, tem coerência? Tá dentro dessa questão de início de texto? Olha lá, o artigo 5º da Constituição Federal, de 88, estabelece que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todos os direitos inalienáveis ao ser humano. Como é que eu comecei esse texto? Comecei esse texto mostrando, olha o quanto a teoria é linda. Olha, gente, esse artigo 5º, ele é maravilhoso. Olha ali, embora o parágrafo represente, teoricamente, um ambiente sem distinções, na prática, a sociedade não se rege por ele. Não se sentir acolhido em restaurantes, cinemas e aeroportos é um desconforto que a população gorda ainda tem que enfrentar. Mas a gordofobia ultrapassa essa ideia de desconforto, afetando diretamente a vida e a saúde física e mental dessa população que luta para combater mais um preconceito enraizado na sociedade. E aí, gente, eu trago a questão para que vocês possam refletir. Essa introdução, gente, ela está coerente com o recorte temático? Não. Ana, mas por quê? Tudo caminhava bem. Percebam? Olha lá, eu trouxe, contextualizei a questão da igualdade, a temática fala sobre um grupo passível de discriminação, um grupo vitimado, certo? Agora, embora, certo, na teoria isso seja lindo, na prática as distinções acontecem. Agora, a partir, gente, do terceiro período, o que a gente percebe? Não se sentir acolhido em restaurantes, cinemas, aeroportos, é um desconforto, mas o nosso assunto não é esse desconforto de acessibilidade. O nosso assunto, gente, envolve o quê? A palavra dificuldade e mais, dificuldade no enfrentamento. E aí eu pergunto, em que momento essas palavras e expressões apareceram nesse parágrafo? Não apareceram. Vocês perceberam aqui? Houve uma certa redundância. Eu preciso falar do recorte temático. Não, e eu fui falar sobre outras questões periféricas e depois eu especifiquei que gordofobia vai muito além de um mero desconforto. Agora, a questão não ficou clara. Quais são as principais dificuldades enfrentadas? Certo? Portanto, tome cuidado no momento, gente, da introdução e a coerência da introdução, gente, para com o recorte temático. Então, a primeira dica, assinale as expressões e pense, essas expressões precisarão aparecer no meu primeiro parágrafo, perfeito? E aí, turma, e aí que nós temos vários textos na coletânea. Gente, esses slides são elementos extras para vocês, tá? Então, olha, eu não coloquei como texto 1, 2, 3, nada. Nós vamos ter uma coletânea bastante curtinha. E já vou voltar. Olha lá, texto 1, definição. Para aquele aluno que está com isso na cabeça, o que é a gordofobia?
Gordofobia é uma forma de discriminação estruturada e disseminada nos mais variados contextos socioculturais, constituindo na desvalorização, estigmatização e hostilização de pessoas gordas, certo? Texto 2. O que nós temos? Nós temos, gente, a partir do momento em que as primeiras relações entre problemas de saúde e gordura corporal começaram a ser publicadas, o gordo passou a responder por tripla acusação, certo? Falta de formosura, falta de retidão, de espírito e falta de capacidade para gerenciar a própria saúde, certo? E aqui nós temos um argumento de autoridade. Há uma nutricionista que endossa a força dessa afirmação, certo? Está mais do que na hora de compreendermos que o corpo gordo não é um erro, não é um pecado ou um crime, não é sinônimo de preguiça. E aí, turma, vocês perceberam o quanto, ao ler o texto 2, eu já posso elaborar uma possível resposta? Por que é tão difícil o enfrentamento, levando-se em consideração essa gordofobia? Será que não seria por conta da camuflagem? Muitas vezes, em nome de uma preocupação com a saúde, eu acabo tratando o indivíduo com sobrepeso de maneira gordofóbica? Será que na pseudo-ideia de preocupação com a saúde, eu não crio um terreno propício para que a gordofobia se instale? Certo? Opa, Ana, eu não havia parado para pensar nisso. E se isso com frequência acontece, talvez quando você ouvir aí, nossa, tô fazendo gordice. Muitas vezes quando você diz estou fazendo gordice, você está sim sendo gordofóbico. Por quê? Porque às vezes você usou essa expressão e você está diante de um produto extremamente calórico. Quem disse que pessoas magras não se alimentam desses produtos calóricos? E mais, se eu não sou gordofóbica, eu estou preocupada com a sua saúde, eu pergunto, está na testa da pessoa com sobrepeso os seus exames totalmente desregulados? Suas taxas preocupantes? E eu sei o quanto o magro é saudável? Então, vocês estão percebendo, gente, o quanto isso está atrelado a um padrão? Se convencionou que a pessoa com sobrepeso teoricamente possa ser doente ou é doente, e a pessoa magra é uma pessoa saudável. E aí, do outro lado, quantas pessoas magras, não devem estar pensando, meu Deus, se eu fosse definir o meu biotipo a partir do que eu como, tendo em vista esse preconceito, eu não teria o biotipo que tenho. Então, cuidado com isso. Será que todas essas expressões, todo esse olhar, toda essa acusação passa realmente por uma preocupação atrelada à saúde? Ou é mero preconceito? E aí eu tenho que pensar, e por que esse preconceito se edifica? E aí, gente, vamos só dar uma olhadinha nos outros textos. Olha lá, o texto 3, gente, é uma pesquisa feita pela Escola Diálogos. E aqui, gente, vem a famosa contradição, A gordofobia para 92% dos brasileiros é um fator presente na rotina, certo? No entanto, só 10% deles manifestaram algum tipo de preconceito contra obesos. É mais ou menos assim, gente? Aquela pesquisa na década de 90. O brasileiro é racista? Sim. Deu mais de 90%. E você é racista? 4%. Então, o brasileiro deve ser ET de Varginha. Ou seja, eu falo do outro como na terceira pessoa. O brasileiro é. E eu sou o quê? Diante, gente, de índices tão contraditórios. Então, olha bem, são dados estatísticos que vão levar a essas questões. E algumas expressões que podem, gente, remeter à questão da gordofobia. Olha lá, ele é bonito, mas é gordinho. E aí a gente tem várias, gente, frases, pérolas, que se referem a essa questão, E aí eu trouxe aqui para vocês, acho que são 4 textos, gente. E esse texto 4 é o exemplo maior do preconceito, percebam? E aí eu vou voltar aqui, só para que a gente tenha... Ai, meu Deus, só um minutinho. Só um minutinho, turma. Saiu aqui de cena, só um segundinho.
Um segundinho, gente, para alguém só ajustar para minha tela, tá? Então, enquanto nós não resolvemos esse probleminha, vou continuar. E aí, turma, é aí que nós temos esses 4 textos. Vocês perceberam o quanto a coletânea direciona para que eu faça um texto mais coerente no plano das ideias? É importante eu pensar nessas questões. Então, no primeiro momento eu tenho a definição de gordofobia, na sequência eu tenho um argumento de autoridade sobre a problemática que surge quando se passa a associar, né, questão de saúde, não que, gente, não seja a obesidade uma questão de saúde pública, certo? Mas mais do que isso, eu tenho ainda uma coletânea 3 que traz pesquisas sobre a questão do preconceito e o preconceito em si na imagem do texto 4. A partir daí, o que eu tenho, turma? Eu tenho várias possíveis estratégias para que eu consiga começar esse texto. Então, eu posso pegar várias frases, entre aspas, que acabam por representar gordofobia. Então, eu posso pensar em... na verdade, eu tive uma participação em sala de aula em que o aluno trouxe a seguinte expressão, né? Ele disse que ele não era gordofóbico. E aí eu fiz uma pergunta. Por que você acha que você não é gordofóbico? Ele falou, olha, professor, eu não sou gordofóbico porque eu até já namorei uma gordinha. Gente, primeiro ponto em que quem compreende o poder, gente, do próprio fator linguístico já sabe. Ou seja, foi um consolo, um prêmio de consolo, ele ter ficado com uma gordinha? Aí, nós não interrompemos, ele continuou, olha, eu não sou gordofóbico, eu até já namorei uma gordinha, e outra, acho o seguinte, se era uma escolha dela ser gordinha, tudo bem. Outro problema, quem disse que, gente, o sobrepeso é escolha? Isso já delimita uma visão limitada, gente, sobre o conceito de obesidade, que envolve múltiplos fatores. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa questão, gente, de escolha. Porque tem muito magro que não escolheu ser magro, quer dizer, tem muito alto que não escolheu ser alto, ou todos os altos, os baixinhos. Então, eu preciso parar e entender que gordofobia, que falar gordo, é simplesmente um biotipo, como falar magro, como afirmar que alguém é alto ou baixo, não poderia estar atrelado a essa carga pejorativa. E isso é muito importante para nós. E a pérola, a gente, não acabou. Então ele começou assim, ó, eu não sou gordofóbico, eu até já namorei uma gordinha, e se é escolha a gordura, tudo bem, professora. Agora, é preciso ter noção com relação às roupas. E aí, turma, foram 3 situações atreladas a preconceito, sem talvez a devida consciência disso. Certo? Primeiro, eu preciso tentar buscar no meu cotidiano situações que demonstrem essa questão atrelada à gordofobia. E não é uma temática fácil. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas dicas do que se deve evitar. E aí entra essa questão, gente, trazida pelo aluno sobre as roupas. Quer ver um trechinho que eu trouxe aqui para vocês? O item 5, eu trouxe 10 itens. Se você acabar... Ana, 3 itens eu já fiz, eu já cometi. Cuidado, evite isso. Você é gordofóbico. Olha lá, expressões gordofóbicas. Gordice, cabeça de gordo, gorda ridícula, pensar magro, ela é gorda, é uma gorda bonita. Ou você diz, você tem um rosto tão lindo, por que você não emagrece? É difícil nós ouvirmos alguém dizendo isso, gente. Olha, você tem um rosto tão lindo, mas por que você não engorda? Então a gente começa a perceber, vocês viram? É interessante, se eu quiser começar o meu texto com esses flashes, eu coloco frases entre aspas que envolvem gordofobia. Então essa é a primeira questão, ou seja, combater a gordofobia a partir da linguagem é uma estratégia que empodera as pessoas gordas, mas também, gente, você, enquanto indivíduo, você se eleva, porque você passa a pensar antes de falar. E olha que interessante, turma, o item seguinte, item 6, não critique a forma como as pessoas gordas se vestem. E olha o trechinho, sabe aquele shopping cheio de lojas com todo tipo de estilo e preço que você imagina? Ele não tem nenhuma
roupa tamanho 54 à venda. Lembre-se disso quando resolver criticar a roupa de sua amiga gorda. Acima de tudo, tente não impor regras como não pode branco, não pode braço de fora, não pode justo, não pode alcinha. Olha lá, tente não diminuir a liberdade de ninguém ao se vestir. Primeiro, porque a pessoa pode não ter tantas opções quanto você. E segundo, porque muitas vezes é preciso bastante coragem numa sociedade, gente, preconceituosa como a nossa, você assumir a sua celulite, assumir o seu sobrepeso. Então, turma, é muito interessante que você entenda que esse tema parece fácil, mas não é. Talvez você não tenha consciência de que a maneira que você age no cotidiano possa se traduzir em gordofobia, em situações de gordofobia. E aí, eu trouxe várias ideias para vocês e na sequência, olha lá, aqui eu acho que a gente finaliza resolvendo um pouquinho, trazendo sugestões para a sua tese. A gordofobia se sustenta através de 3 pilares. Por que existem dificuldades no enfrentamento da gordofobia? Quais são os obstáculos, os entraves? Segundo, gente, isso não é meu, tá? Isso é uma argumentação trazida por Doris Macedo, coordenadora do Fórum de Combate à Gordofobia. Olha lá, os 3 pilares, gente, que sustentam, né? Que são sustentáculos da gordofobia. Primeiro, a mídia, com a padronização dos corpos, principalmente da mulher. Segundo, gente, há uma área médica que se utiliza de padrões estéticos acima da questão da saúde. E terceiro, há um senso comum que não está informado sobre as questões pertinentes a esse grupo. Então, turma, quando eu defino quais são as dificuldades, tudo mais, gente, já se torna mais fácil. Vocês perceberam? Eu já tenho maior tranquilidade a partir daí. Se eu sei que há uma mídia que padroniza, eu já posso refletir. É preciso que essa mídia seja regulamentada? É preciso que incentivos aconteçam para que eu tenha apresentadoras de telejornais que estejam acima do peso? Por que não? Vocês perceberam, né? Na cidade onde moro, teve um indício recente de que houve uma apresentadora que engravidou, saiu, né, licença maternidade, e quando voltou estava acima do peso. Gente, pouquíssimo tempo depois ela foi desligada da empresa. Ela veio a público e deu um depoimento dizendo que teria sido pelo seu sobrepeso. A emissora, né, fez todo um trabalho de negação, mas a realidade é essa, né? Não é um biotipo comum nos grandes meios de comunicação. Quando aparecem, muitas vezes eles estão atrelados a um estereótipo, né? Em telenovelas, por exemplo. Então, é preciso, quando você mostra que a dificuldade está nesse padrão de beleza, certo? Talvez você consiga já pensar numa proposta de intervenção. Outra coisa, será que realmente existem médicos desinformados? E aí eu trouxe para vocês aqui, olha lá, uma pesquisa, análise de 21 pesquisas que examinou a percepção de pacientes acima do peso ao serem atendidos em consultas. Gente, e o que a gente percebe é que há um preconceito na própria atitude do profissional da área de medicina. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Gente, muitos reclamaram de um comportamento desdenhoso, condescendente e desrespeitoso por parte dos doutores. Já outros tiveram a impressão de que o médico deixava de atendê-los por completo, concentrando-se apenas na obesidade. As evidências analisadas pelos autores sugerem que especialistas gastam menos tempo com o pessoal acima do peso e dão mais orientações sobre como se cuidar no dia a dia aos mais magros. E aí, gente, fica uma dica de intervenção. As universidades devem incluir no currículo, certo? Um ensino, um tratamento adequado, gente, frente à obesidade. E se eu tenho essa falta, gente, de estímulo e de formação nas universidades, por outro lado, eu também tenho uma área de pesquisa pouco trabalhada, talvez mais verbas, para que mais se estude sobre a questão da obesidade. Porque a redução, a preguiça, a falta de disciplina é um erro que incorre na gordofobia. Então, vocês terão aí no próprio, né, nos slides, algumas sugestões de como trabalhar com tanto tese quanto a solução para a problemática trazida por vocês.
E eu espero, gente, que vocês tenham compreendido o quanto essa competência 4 é importante para que o seu texto seja bem avaliado. É impossível, gente, discutir sobre a competência 4 sem invadir um pouquinho as demais competências, porque é o todo. Quando eu penso nesse todo, eu penso na introdução, e nessa introdução com contextualização problemática e tese, que pode ser sintético-analítica, eu penso no desenvolvimento D1 e D2, e eu também faço uma análise, gente, frente aos conectivos e as próprias ideias trabalhadas do D1 para a intervenção criada por você, tudo bem? Então, fica a dica aí, leitura das suas redações, processo de reescrita e principalmente uma análise cuidadosa dos conectivos. Coesão e coerência garantem ao seu texto progressão temática. Até!